Fortunato, ó, tu pode achar que eu não tenho, pela minha altura, condições de ser um centroavante. Centroavante é lá, entendeu? Mas aqui, ó, pegamos bola junto. O Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, entendeu? Eu sou o Carlos Vinícius anão. Tá bom, Fabinho. Fortunato, cara, que legal poder te ter aqui pra gente bater um papo, falar de empreendedorismo. A gente tem falado muito que existe uma diferença entre ser empresário e ser empreendedor, e isso acaba todo mundo botando tudo no mesmo saco, né? E no meu entendimento, no nosso entendimento, o empresário normalmente é um empreendedor, mas o empreendedor não necessariamente É um empresário. é um empresário. Perfeito. E eu te considero um grande empreendedor. O cara que tu tem na tua trajetória uma história de empreendedorismo incrível. E já quero dizer que vai ser muito pouco tempo nosso bate-papo aqui, porque conheço muitas histórias do Fortunati. E então eu queria te agradecer por estar vindo bater esse papo e te dar parabéns já de arrancada por essa tua história de empreendedorismo aí na política, no campo social. Fabinho e Fernando, é uma grande alegria estar com vocês, um podcast que já vem aí realmente bombando, então é um prazer estar aqui conversando com tanta gente sobre um tema que ainda é muito pouco compreendido, essa é a verdade. Quando a gente transita e fala sobre empreendedorismo, as pessoas confundem um pouco, só se pega aquele exemplo de quem deu certo financeiramente. Isso. Não é isto. Empreendedor não é somente isto. Tem o pequeno empreendedor que está lá na Vila Popular empreendendo, colocando o seu dia a dia numa nova atividade, apostando nisso, e tem o grande empreendedor, ou seja, o espectro é muito grande, o espectro é fantástico. Mas essa distinção que tu fazes, Fabinho, é muito importante. Uma coisa é ser empresário, que é normalmente empreendedor, Sim. obviamente. Sim. Outra coisa é ser empreendedor que não necessariamente não é empresário, que foi o meu caso. Isso. Eu era empreendedor, me considero empreendedor, como gestor público, sempre fui um grande empreendedor. Sempre arrisquei muito, sempre busquei realmente soluções que viessem atender ao público que eu atendo, que é a população. Quem é meu cliente? É a população. O prefeito de Porto Alegre, que é meu cliente, 1.300.000 habitantes de Porto Alegre. Então, isto muda, porque, obviamente, o empreendedor que eu fui e que quero continuar sendo é alguém que olha não com o sentido objetivo de buscar recursos financeiros, mas, obviamente, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, que é o que os bons produtos também fazem. É um prazer estar aqui com vocês. Tu falou uma frase agora que eu acho que é fundamental, né? Tu disse, eu sou e quero continuar sendo, né? Uma das coisas que a gente bate aqui muito, que a gente vem, um dos motivos de ter nascido esse movimento chamado Empreender 40+, é justamente sobre isso. Sobre a gente não aposentar as pessoas. O Fabinho fala sobre isso, né, de que a gente mascara o etarismo dentro do cuidado, né? Tipo, não, então agora tu já fez bastante, tu vai para casa, vai aproveitar a tua vida, vai fazer não sei o quê, e aí parece que eu tô sendo carinhoso contigo e na verdade eu tô te aposentando quando tu não quer. E a sociedade precisa muito entender a importância das pessoas que já tem algumas décadas aí de bagagem, de mercado, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre isso. Primeiro, como é que tu te sente pessoalmente sobre essa questão e como é que tu entende a importância da gente, em momentos tão complexos como os que a gente está vivendo hoje, seja na área da segurança, seja na área da saúde, seja na área de comportamento mesmo da sociedade, da gente sentar para ouvir pessoas que já atravessaram crises muito grandes. Fernando, tu tocas num ponto essencial, a questão do etarismo. A gente só percebe isso depois que completa 60 anos. Até aí não se dá bola. Eu não dava bola, eu obviamente sempre tive um cuidado muito especial com os idosos quando fui governante, tanto é que nós conseguimos transformar na minha gestão Porto Alegre numa cidade amiga da criança, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, fato inédito na América do Sul. Ou seja, eu sempre olhei com muita atenção a situação do idoso, por entender que nós atingimos uma idade onde as pessoas realmente precisam de maiores cuidados, especialmente de políticas públicas. Mas eu nunca tinha percebido que mesmo aquele idoso depois de 60 anos, que continua trabalhando, continua
empreendendo, continua Produzindo. praticando esportes, etc., eu não imaginava que houvesse um preconceito tão grande por parte de algumas pessoas. Não é geral, mas é muito forte. grande. Eu senti, especialmente nesses últimos tempos, quando eu comecei a realmente me movimentar para voltar para a política de forma intensa, como farei em 2026, várias postagens nas minhas redes sociais extremamente preconceituosas. Uhum. Vai para casa, já está velho, dá chance para o novo. Eu respondo uma boa, eu faço um bom debate, desde que não me ofendam, eu vou para o debate, eu digo sempre. Por que nós devemos abrir mão da experiência de alguém, não precisa ser o meu caso, mas de tantos que por ali passaram, que construíram uma história, construíram alguma coisa muito sólida, e vamos abrir mãos pura e simplesmente para colocar alguém jovem? Não, vamos unir a juventude com a experiência. Eu acho que isso é fundamental, que nós tenhamos essa combinação do jovem com alguém mais experiente, porque isto ajuda a pensar de uma forma mais adequada e a buscar melhores soluções. Eu fico pensando na minha vida pública, já que eu sou empreendedor público. Sim. Eu hoje penso da mesma forma que há 40 anos atrás, Claro que não. estou na política há 50 anos. Não, óbvio que não. Eu hoje já penso diferente. Obviamente, a gente amadurece, a gente se dá conta de vários equívocos cometidos anteriormente. A gente tomar uma decisão hoje, a gente conta até 10. Antes não, antes era 1 e nem Meio, talvez meio já tocava adiante. Então, eu me sinto bastante ofendido, aliás, quando as pessoas simplesmente usam o etarismo para atacar não somente a minha pessoa, mas tantos outros. Me sinto ofendido por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vou para o debate para mostrar que usar a experiência de quem, ao longo do tempo, caminhou, penou, quebrou a cara, levantou, todo mundo quebrou a cara em algum momento, todo mundo acabou levantando, os que continuam empreendendo. Vamos ouvi-lo, vamos ouvir esse sujeito que quebrou tanto a cara, mas que continua persistindo, continua aí firme em cima dos seus propósitos. Por que não ouvi-lo? Por que não dar uma chance? É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu agora, em 2026, decidi ser candidato a deputado federal. Algumas pessoas dizem, Fortunati, mas tu já foi tanta coisa, já foi deputado, inclusive federal, por que tu não para? Para por quê? Se eu posso, se eu tenho consciência de que seu físico já não responde da mesma forma, é natural que não responda, mas a minha cabeça continua a milhão, continua efervescente, eu tenho motivação para tentar contribuir, usar exatamente esta passagem de uma vida que foi boa, para mim foi boa, pode não ter sido para muita gente, mas eu acho que tentei contribuir, usando este legado para contribuir com o momento atual, tão complexo, tão delicado, onde as pessoas fogem do debate, não discutem mais ideias, não debatem mais com dados, com argumentos, mas com ofensas. Eu acho que eu posso contribuir, porque não é meu estilo, esse estilo de simplesmente ofender, exatamente porque eu compreendo que através dessa história de transformação, o fundamental é ganhar o coração e a mente das pessoas. E não simplesmente rechazar, tu está comigo ou está contra mim. Na minha vida eu aprendi uma coisa fantástica, o dia a dia me mostrou isso. Eu tive adversários muito ferrenhos em alguns momentos, que com o passar do tempo, em função do respeito mútuo que nós tínhamos, nos tornamos grandes amigos e contribuímos para que projetos avançassem. No país, quando fui deputado federal, no Estado, como deputado estadual, secretário estadual de Educação, ou na Prefeitura, especialmente na Prefeitura, ouvindo pessoas que eu sabia pensavam de forma muito distinta da minha, mas ouvindo com atenção, meditando, parando, trocando ideias, eu aperfeiçoei. Mudei, inclusive, de posição em várias oportunidades, em outras convenci meu oponente de que eu estava com a razão. Eu acho que esta é a melhor forma. Eu acho que é isso que a gente tem que resgatar pro país, especialmente num ano eleitoral tão complexo quanto esse. Não, e tu fala, né? Só para não perder o gancho, mas entra aquela tua frase, né? Que ninguém é tão ruim que não serve nem que seja de mau exemplo, né? No meu primeiro livro, a frase, na verdade, não é minha, é de um consultor lá de Bagé. Em 2007, eu contratei um consultor do Sebrae, e aí ele chegou para a primeira reunião nossa, e daí eu comecei a contar meus problemas que eu estava vivendo e tal. E eu digo para ele, olha, a gente vai ter que mudar tudo. Eu falei para ele, estou te chamando aqui, fui até o Sebrae, pedi essa consultoria, tem que mudar tudo, tá tudo errado, eu não sei mais para que lado eu vou. Ele olhou para mim e falou, fica tranquilo, che,
ninguém é tão ruim que não sirva nem para mau exemplo. E é isso, tu precisa ouvir os outros, né? Tu precisa ouvir os outros, porque Isso é fundamental. todo mundo tem alguma coisa para tu ouvir que de alguma maneira vai te servir. Tem que ser para não fazer igual Todo isso. mundo Exato. tem, independentemente de classe social e É nível isso. cultural. Exatamente. Sabe que nesta minha passagem, especialmente pela prefeitura, onde tu lida com toda a população, e a população significa a classe A até a classe E, que é normal numa cidade tão rica quanto Porto Alegre, do ponto de vista da sua etnia, da sua miscigenação, da sua composição. Tivemos alguns casos fantásticos. Vou citar um caso que me marcou muito como prefeito de Porto Alegre. Nós, através do orçamento participativo, a população decidiu que construir uma escola de educação infantil nas ilhas. Pois bem, era uma necessidade extremamente importante, porque as crianças das ilhas tinham que vir até o continente, ou seja, até Porto Alegre, ou para ir para Eldorado para estudar. E era uma dificuldade, e muitas delas não conseguiam fazer isso, pelo baixo poder aquisitivo. Então, atendemos ao orçamento participativo, fomos construir uma creche, uma escola de educação infantil na ilha. Bom, aí começou uma disputa entre a minha equipe de técnicos, que decidem exatamente onde é que a escola deveria ser decidida, com os moradores. Sim. Os moradores dizendo, esta área não é adequada, esta área realmente vai ter problemas. Pô, mas eram pessoas que não tinham curso superior, eram pessoas que, do ponto de vista da formação acadêmica, obviamente não batiam perto dos meus técnicos, e venceu, porque, obviamente, o técnico é que acaba dando o parecer final, ele tem a chamada anotação de responsabilidade técnica, RT, então assinar, tá bom, vai ser construído aqui. Dito e feito. 2 anos depois que a creche tinha sido construída, ela começou a rachar. Está lá, até hoje, realmente uma creche que se inviabilizou em função exatamente da movimentação do terreno. E os moradores antigos, Já tinham avisado. muitos deles analfabetos, avisaram. Experiência. Exatamente. Então, eu acho que isso somatório, não estou com isso desprezando o conhecimento, vou deixar muito claro. Sim. Mas eles têm que caminhar juntos. Exatamente, esta é a Isso, grande questão. é É isso. como isto, para o bom empreendedor, isso é fundamental, essa visão de que nem todo mundo sabe tudo, mas todo mundo tem alguma coisa a contribuir. A grande questão do empreendedor é como tu filtra isto para tirar as melhores lições, os melhores caminhos e tomar as melhores decisões. Tem uma história que eu li ali logo na época da enchente, por aí, né, surgiram várias histórias, e tem uma história que conta de uns imigrantes que eles foram para a beira do rio, eu não sei se é o Caí, mas eu acho que é o Caí. Eles chegaram lá, foram para uma margem do Caí, começaram a montar suas casas e tal, e a ocupar aquilo ali. E aí, passado um tempo, um deles disse assim, cara, a gente tem que ir ali, tem que ir conversar com os índios que estavam na outra margem, né? E nos apresentar, tentar ter uma relação, não sei o que e tal, e foram lá, levaram um presente para os índios, sentaram, conversaram, os indígenas, né, melhor dizendo, conversaram com eles, explicaram, e eles disseram, olha, a gente veio aqui para dizer para vocês que assim, a gente não quer tomar a terra de vocês, a gente quer conviver junto. E o índio olhou para ele e disse assim, não, mas essa terra não é nossa, essa terra essa terra é do rio. Tá, daí ficou aquela função, eles voltaram para casa e comentaram, não, isso é bem coisa de indígena, né? Não é nossa terra, é do rio, não sei o que. Na primeira enchente que veio, o rio tomou conta de toda a estrutura que eles fizeram. Era do rio, literalmente. Literalmente. Os índios, eles não tinham casa lá, porque eles sabiam que lá era... Aquela casa. Exatamente. Né? Então é isso. É o cara que viveu lá, que já viu acontecer várias coisas, e é o cara que precisa ser escutado. Né? E a questão não é o nós contra eles, né? Não. Exatamente. E no Empreender 40 Mais, Fortunati, a gente tem batido muito nessa tecla, porque não é nós contra essa geração que está aqui trabalhando com a gente. Tu entendeu? Essa piruada. Não é. É que, na verdade, assim, ó, a gente tem que aprender a trabalhar junto. Exato. Mas nem só eles e nem só a gente. Agora, o que não dá para aceitar é esse preconceito etário disfarçado de cuidado, dizendo assim, Fortunati, olha só, tu já contribuiu bastante, nós vamos te dar uma placa aqui, nós vamos fazer uma festa para ti, e agora tu vai para casa descansar. E o Fortunati, vai vestir o pijama. E o Fortunati dizendo assim, cara, mas eu não quero descansar. Eu quero produzir. Ontem, né, falava com uma pessoa,
estava falando sobre isso, né? Eu disse que uma das coisas que me incomoda profundamente é quando eu vejo numa rede social os caras chamando um funcionário de uma empresa que trabalhou lá durante 30 anos, 40, chama o cara numa sala, dá uma placa pro cara, um bolo, e diz pro cara, agora tu vai poder descansar, agora tu vai poder aproveitar. E o cara pensando assim, cara, eu quero enfrentar 40 minutos de trânsito todo dia, eu quero me incomodar, mas eu quero vir aqui, cara. Quer se sentir vivo, quer contribuir, eu quero tomar um café, com alguém ali, trocar uma ideia, eu quero bater um papo, eu quero me sentir vivo. E esse preconceito, se a gente não combater ele é um preconceito muito difícil de ser combatido, porque diferente de outros preconceitos que são visíveis, né? Ah, lá sei eu. Alguém agora que tem um preconceito racial aqui. A gente vai enfrentar, a gente vai dizer não. Fácil visualizar e combater. Claro, porque nós vamos dizer, não, só um pouquinho. Peraí, não. Agora, esse disfarçado de cuidado, ele, me desculpa a franqueza, mas ele é meio tirando a gente para otário. Sabe, do tipo assim, ninguém está notando. Não, nós estamos todos notando. Né? Então, dentro da ideia do Empreender 40+, né, Fernando? A gente quer trazer, Fortunato, a gente tem trazido esse movimento, essa discussão, dizer o seguinte, não, cara, a gente precisa de todo mundo. A gente tem muita gente com 60, com 70, com 80 anos, e aí agora quero fazer uma vírgula na tua fala, onde tu disse assim, eu não tenho a mesma cabeça como gestor público, como empreendedor, que eu tinha há 40 anos atrás. Realmente, tu tem uma cabeça muito melhor, porque tu passou por coisas que hoje, quando alguém joga na mesa aquele assunto, tu fala assim, não, só um pouquinho. Cara, é o povo lá da creche, é o índio. Não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque já se viveu essa experiência. Exatamente. Eu não li, não meditei sobre... Não, essa experiência eu já vivi, já percebi que ela não dá certo por esse caminho. Isso. Então, isso é fundamental. Assim, tu é um cara de uma construção, de uma vida inteira dentro da questão pública, né? Tanto no legislativo quanto no executivo. 50 anos, né, de vida pública. Como é que tu enxerga hoje, olhando para o que a gente está vivendo, a questão dos movimentos para dois sentidos? Primeiro, para o combate do etarismo e segundo, a gente tem um problema econômico logo ali à frente, que é um número de aposentados maior do que a nossa economia permite, né? A gente precisa falar sobre números também, né? Não à toa a gente vive hoje uma crise gigantesca para conseguir pagar as aposentadorias e os institutos, tudo isso que acontece. Como é que tu vê essa questão, né? Como é que os governos têm agido e o que tu imagina que podia ser diferente? Não existe uma fórmula fácil. Sim, existe imagino. Um tema que me angustia muito como um homem público, um homem preocupado com a questão pública, porque, naturalmente, quando a gente pensa em políticas sociais para transformar as pessoas, incluir, para fazer com que o desenvolvimento aconteça, a ação do Estado ela é muito importante. Eu não sou a favor de um Estado intervencionista, mas eu sou de um Estado que auxilie, que execute. Que possibilite que as coisas aconteçam. Não atrapalhe e possibilite que as coisas aconteçam. Não atrapalha uma coisa, mas ao mesmo tempo tem que impulsionar. Algumas áreas dependem muito do Estado. E as políticas públicas dependem essencialmente do poder público. Vou tratar com saúde pública, que o SUS é uma referência internacional, mundial. Eu tenho um enteado, filho da Regina, que mora nos Estados Unidos. Esteve conosco há pouco tempo. Mora lá em Washington. E ele diz claramente, olha, lá nos Estados Unidos, se tu não tiver grana, tu não entra no hospital, pode estar morrendo, eles não te recebem. Se não tiver um plano de saúde e não tiver grana para colocar como um depósito antecipado, não entra. Então nós temos coisas que a gente acaba não valorizando, mas ao mesmo tempo em que não valoriza, vai para uma visão muito paternalista, excessivamente paternalista. Ou seja, acho que o poder público tem que dar tudo. Já dá, tem que dar mais ainda. E aí a coisa não funciona. Ontem eu discutia com um secretário, um grande amigo, lá secretário de Guaíba também, eu estou em Guaíba, uma questão bem interessante. Ele levantou a seguinte tese.
Fortunati, tu vai ser deputado federal, tu vai encampar um projeto que eu defendo com unhas e dentes. Diz, qual é o projeto? Eu compreendo que a universidade pública tem que ser gratuita, tá bem. Por quê? Porque isso possibilita que todo mundo tenha acesso a ela e possa desenvolver. Mas eu não consigo compreender, como existe em outros países, que ao fim do curso universitário, este aluno, independentemente de classe social, não retribua o que recebeu durante a sua vida acadêmica. Ele disse, pô, tu tem toda a razão. O problema é o nosso excesso de paternalismo. Ou seja, tu conclui teu curso universitário, totalmente bancado por quê? Pelo recurso público, que nós pagamos, tributos que nós pagamos, e tu não devolve nada, tu simplesmente vai para o mercado cuidar da tua vida. Isso é um problema. Então nós deveríamos ter, e ele diz, e ele era militar, foi militar toda a vida, brigada militar, coronel da brigada, ele diz, o que eu defendo? Terminado o curso universitário, que ele tem um estágio, é médico, durante 2 anos vai trabalhar no SUS, é engenheiro, durante 2 anos vai fazer isso, ou seja, uma contrapartida. Por que isso não acontece? Aí eu volto exatamente ao que a gente estava referindo, o problema do excesso de paternalismo. Ou seja, as pessoas só compreendem que um governo vai bem se ele aumenta cada vez mais as benesses. E óbvio, isso não tem economia que aguente, não existe cálculo atuarial que permita que de forma ilimitada o Estado continue despejando dinheiro, é o que é uma máxima da economia. As necessidades, os desejos são infinitos. Os recursos são finitos. Exatamente. Então a grande questão é como é que a gente faz esse debate para encontrar um termo em que, ao mesmo tempo, tu dê a acolhida necessária para o aposentado, para as políticas públicas, sem onerar demais quem trabalha. Ou seja, o empresário, o trabalhador, porque todo mundo paga tributo. Sim. Então esta equação ela tem que ser pensada a todo momento. Obviamente não é uma equação fácil, porque a tendência natural das pessoas é exigir ao máximo em termos de benesses e entregar menos. O mínimo. Pagar menos. Não sei para onde é que o dinheiro... As pessoas sabem. Claro, tem corrupção no meio, etc. Vamos combater a corrupção, mas a gente sabe para onde é que vai o dinheiro. Estão lá as rubricas. Sim. Tem desperdícios, tem distorções. Então vamos combater as distorções, os desperdícios e vamos investir de forma adequada. Com certeza, com isso nós poderemos ter um sistema tributário que penalize menos quem trabalha e quem produz. Esta é a grande questão. Todos nós sabemos, vocês como empreendedor sabem disso, que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Bom, como é que se faz agora a contrapartida? É discutindo isso de forma clara. O que realmente se necessita, para onde é que vai? Dá um exemplo da distorção, uma distorção muito clara, para que quem nos acompanha compreenda. Fala-se muito sobre as emendas parlamentares impositivas, que para mim é uma excrescência do Estado Democrático de Direito, não deveria existir. Eu, quando fui deputado estadual, deputado federal, não existiam as emendas impositivas. O que é uma emenda impositiva? O deputado vai lá, senador, coloca no orçamento um valor X que ele pretende colocar em alguns empreendimentos pequenos, uma estrada na sua cidade, uma creche, enfim. Não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim. Só que as pessoas têm que compreender que quando ele designa, mas eu quero construir uma estrada lá em Flores da Cunha, que é a minha cidade, ele tem que retirar de uma rubrica já existente, de algum projeto já existente, pensado. Porque o dinheiro é finito. Pensado de forma estrutural por quem tem competência, que é o governo federal. Não estou falando deste ou daquele governo. Sim, do governo, de forma geral. Organiza. No Sistema Único de Saúde, vamos pegar o SUS, que para mim é o exemplo mais claro. Na medida em que tiro o dinheiro da saúde, se eu vou comprar uma ambulância para Flores da Cunha, sim, mas, poxa, será que não era mais importante, do ponto de vista do SUS, que o sistema de vacinação fosse ampliado? Quem é que pode dizer isso? É a equipe que coordena isso, a equipe técnica que coordena isso. Que enxerga a floresta toda e não só a árvore. Exatamente. O que acaba acontecendo? Então, esse exemplo, para mim, é brutal. O orçamento do Ministério da Saúde para investir no SUS, Sistema Único de Saúde, desde a vacina, passando pela internação, passando pelo Programa de Saúde da Família, operações as mais diversas, os hospitais, hospitalização, transplantes que são bancados pelo SUS, o Ministério da Saúde tem, no orçamento de 2026, disponível 220 bilhões de reais. Esse é o montante. Parece muito, não é para um país gigantesco como o nosso, mas é o que nós temos, 220 bilhões de reais.
Vocês sabem quanto o orçamento de 2026 está destinando para as emendas impositivas, que não se conhece muitas vezes, que é o destinatário, porque são as emendas PIX, o orçamento secreto e assim por diante? 61 bilhões. Que significa que uma parte concreta muito forte do orçamento da União está sendo... Quase 30%. Quase 30%. É um troço maluco. Então, é isto que nós temos que debater. Sim. Porque eu, quando vejo a destinação das emendas parlamentares impositivas, eu fico estarrecido. Ah, eu estou beneficiando a tal cidade. Sim, mas está beneficiando com teus critérios. Sim. Que é um olhar muito particular, que tu tem interesse político, tem interesse eleitoral, tu tem interesse em estar acomodando os interesses daquela comunidade. O governo, que foi eleito para tanto, é o executivo, Sim. e esta é a sua função constitucional. De novo, independente do governo. Independente do governo, ao longo da história, ele tem que pensar o todo. E ao pensar o todo, ele pode chegar à conclusão, e normalmente chega, que aquela obrinha, aquela compra que tu estás, como deputado, indicando, não é adequada, tem coisas mais urgentes para fazer. Então a gente acaba tendo filas no SUS, nas emergências, por quê? Porque uma grande parte dos recursos que deveria ir para o SUS não vão para o SUS, vão exatamente para os parlamentares que usam para outras coisas. Tu não acha... Só para terminar a minha questão com ele, assim, mas tu não acha que existe uma falta de política pública, seja a nível federal, seja a nível estadual, ou seja a nível municipal, de preocupação de usar a mão de obra com mais de 60 anos? Ah, isso eu concordo contigo. Perfeitamente. A gente não vê nenhum projeto, a gente não vê nenhum plano, a gente não vê nenhum movimento acontecendo que valorize as pessoas com mais de 60 anos e trabalhe para que isso efetivamente aconteça. Isso me assusta um pouco, porque eu fico imaginando que a cada ano a gente aumenta essa população de forma exponencial. Com certeza. Né? A expectativa de vida está crescendo. Sim, e diminuindo a natalidade, quer dizer, então... olhando esses dias, só para um parênteses, eu estava olhando exatamente o crescimento da expectativa de vida. Há poucos anos atrás, poucos anos, isso 40, 50 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro é de 50 anos. Sim. E hoje de 77, então veja uma mudança. É isso. Mas há 100 anos atrás era 34 anos e meio. Imagina. Então, assim, o que me preocupa é isso, a gente está crescendo de forma exponencial. Uma população com mais de 40 anos, 50 anos, 60 anos, e a gente não cria política pública para absorver essa mão de obra. Perfeito. Isso vai impactar de forma direta no orçamento do Estado, né? Tu não acha que a gente precisava, nesse momento, ter, tanto dentro do Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, pessoas focadas em resolver, porque isso é efetivamente um problema gigantesco dentro de muito poucos anos. Concordo contigo, Fernando. Qual é a grande questão? O Estado, a grosso modo, tem se preocupado com o idoso. No sentido de proteger o idoso, dar a ele condições para que ele tenha um bom atendimento médico, um atendimento à saúde, assistência social, etc. Isso tem evoluído. O próprio senador Paulo Paim foi responsável pela aprovação do Estatuto do Idoso, que tem esta compreensão. Sim. Alinhavou uma série de políticas que já haviam acontecido, deu um suporte muito grande do ponto de vista da proteção. Esta é uma coisa. Sim. Isso. Outra coisa... Mas aí nós caímos no paternalismo do Estado de novo, né? Eu diria o seguinte, nesse caso não chega a ser paternalismo, é um cuidado necessário Sim. por causa da terceira idade. Mas tu tens razão numa coisa, eu não vejo nenhum incentivo para que permita que crie condições diferenciadas, como se tem com outras tantas minorias, etc., para que ele possa realmente continuar no trabalho, para que ele possa desenvolver o seu trabalho, para que ele possa contribuir. E aí nós poderíamos criar, obviamente, condições diferentes de alguém que tem 40 anos, 30 anos, 20 anos. 40, 50, 60, 70. Então, gradativamente, nós teremos que criar oportunidades, dando incentivos, inclusive, às empresas que viessem, obviamente, a empregar ou manter empregados trabalhadores com mais de 40, 50, 60, 70 anos. Fortunati, e mexendo numa questão cultural também, muito importante, talvez a mais importante, que é o seguinte, quando a gente começa a falar sobre isso,
a gente começa a pensar sobre isso, né? Então, o Empreender 40+, ele tem no seu DNA a intenção de ser um movimento. Perfeito. Para a gente poder sentar aqui e discutir, gente agora no celular, em casa, em qualquer lugar, nos olhando e começando a pensar, pô, eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque essa frase, eu nunca tinha pensado sobre isso, é o início de grandes modificações. Com certeza. Né? É transformador. É transformador. Que é uma provocação para a gente mesmo. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Inclusive, uma vírgula sem da vírgula. Esses dias eu fui conversar com uma mulher que me disse o seguinte, eu comentei contigo. A mulher falou, pô, Fabinho, me chamam em eventos, eu sou uma gestora, né, importante, que tem uma história, mas me chamam só para falar sobre assuntos ligados à mulher. E eu não quero. Eu quero falar sobre a minha área. Eu sou uma gestora importante, eu conheço tecnicamente isso, e eu quero discutir isso com homens, eu quero discutir com a sociedade. Preconceito. É um preconceito, mas é um preconceito disfarçado de cuidado. Exatamente. Nós vamos abrir aqui um espaço para te falar sobre as mulheres. Não, nós também queremos falar sobre, mas eu quero falar também sobre outras coisas. Quando a gente está falando agora sobre isso, sobre dizer, cara, não, só porque o cara não quer se aposentar. Ele quer trabalhar. Então, vamos falar sobre isso, vamos criar política pública sobre isso, vamos abrir espaço para que homens e mulheres com 60, 70, 80 anos tenham oportunidade de se requalificar e tal. Por quê? Cultural. Quando a gente olha hoje um comercial numa rede social, uma publicidade numa TV e tal, aparecem pessoas com 60, 70, 80 anos fazendo exercício laboral na pracinha e brincando com os netos. Ou seja, o que deve ser muito bom, todas essas coisas. Mas não é só isso. Não, de forma alguma. Entendeu? Fernando levanta uma questão importante, é uma questão cultural. Isso. E a gente não muda isso da noite para o dia. Uhum. Eu vou fazer um paralelo com outro tema que hoje tá em voga, muito forte, que é a questão do feminicídio. Uhum. O que as pessoas normalmente dizem? Não, nós precisamos aumentar as penas, precisamos mudar a legislação para penalizar. Isso já foi feito. Exato. A Lei Maria da Penha já faz isso, inclusive hoje. De cadeia A pena de prisão para feminicídio é de 40 anos. Para quem comete outro tipo de crime é 35. Então mostra que é uma preocupação. E isso resolve? Não resolveu. Não resolve. O que resolve? Se a gente voltar, obviamente, lá para baixo que eu digo, na base, desde a escola de educação infantil, e começar a mostrar para os meninos, especialmente, que eles têm que respeitar as meninas, têm que respeitar as mulheres. Ou seja, uma questão cultural. Enquanto nós não conseguirmos fazer isto, mudando a cabeça das nossas crianças, na família, na escola, nas igrejas, porque a igreja, sabe perfeitamente, Fabinho, infelizmente tem muita igreja preconceituosa, que aumenta muito o preconceito contra a mulher, como se a mulher fosse menor. Então, nós temos que mudar isso desde a base. Para quê? Para que quando o adulto se torna idoso, essas condições estejam dadas. Então, eu cito o caso do feminicídio porque é o mesmo caso do etarismo. Perfeito. Isso aí. É algo que não aparece de forma muito clara, e o Fabinho tem toda a razão, vem como se fosse uma benesse do lado, carregada com preconceito maluco que exclui. Simplesmente exclui esse idoso com todo o potencial, saúde mental, a saúde física não estar da mesma forma, mas a saúde mental para contribuir. Nós temos que começar a pensar de uma forma diferenciada, sair, na verdade, desse quadrado colocado, onde o idoso é só visto do ponto de vista da assistência social, do assistencialismo, e começarmos a olhar a capacidade que o idoso tem para empreender, continuar empreendendo, colaborando, opinando, dando o seu parecer. Volto a dizer, ele não precisa cumprir uma jornada de 8 horas. Não. Talvez ele não tenha vigor para todo dia, mas ele pode cumprir uma jornada de 4 horas, onde ele vai colocar toda a sua experiência a serviço de todos, da empresa, do empreendimento. Tem trabalhos que somando ele com home office. Exatamente. Pode ser conselheiro daquele ambiente, tu entendeu? Mas o que não dá, o que a gente não pode mais tolerar, né, Fernando? É justamente isso. Vamos lá, vou dar um exemplo de alguém que está aqui na nossa frente. A gente falou em legado no começo, ali, né, de propósito, no programa passado também. Tu fez parte, liderou um processo aqui em Porto Alegre, que é da Orla do Guaíba.
que é que tá aí para quem quiser ver hoje. Né? Mudou a cidade. Lindíssimo. Não, mudou a cidade. Né? Por exemplo, quantos anos tu tinha quando tu liderou esse processo? Eu comecei esse processo em 2011, ou seja... Há 15 anos atrás. 15 anos atrás. Tenho 70 hoje. 55 anos. Tá bom, com 55 anos, vamos de 40 mais. Com 55 anos, o Fortunati, como prefeito aqui de Porto Alegre, liderou um processo que há quantos anos esse processo estava... Não só isso, que ninguém acreditava. Isso aí. Isso que foi o pior. O pior, Fernando, é que quando eu comecei a pensar sobre a revitalização da Orla, no sentido de buscar um projeto que contemplasse a Orla, ninguém acreditava. Eu recebi, aqui usei a expressão popular, o pau todo dia. Sim. É um absurdo, vai gastar dinheiro por nada. O Porto Alegre está de costas para o Guaíba mesmo. Só que nós já tínhamos começado um processo de resgate do Guaíba com o prefeito José Fogaça, com o PISA, Programa Integrado Socioambiental, que era para dar balneabilidade ao Guaíba. Bom, precisava depois o quê? Realmente revitalizar a Orla para que o porto-alegrense, não só o porto-alegrense, o gaúcho, quem viesse a Porto Alegre, pudesse ter realmente um espaço novo. No início, uma dificuldade. Eu tive que buscar recursos, porque Porto Alegre não tinha. Aí as instituições não abriam espaço para isso, até que a CAF, a Corporação de Fomento, acabou aportando recursos. Contratamos o Jaime Lerner, um dos urbanistas mais renomados do mundo. Levei pau adoidado porque não era um arquiteto gaúcho, não estava prestigiando. Eu acompanhei muitos processos, na TV Com era impressionante. Então, eu não estava prestigiando um profissional gaúcho, estava menosprezando. Bom, tudo isso nós enfrentamos. E eu com 55 anos, 56, 57. Com a minha idade, 55. De idade, numa boa. E tá aí. A Orla tá aí, hoje todo mundo feliz. Aliás, muitos dos que me atacaram vão para a Orla, eu encontro eles por lá, caminhando, bebendo. Outro dia, eu não vou citar o nome, mas na época me atacava muito por causa do Jaime Lerner. Uma questão corporativa. Sim. Não vou dar o nome para não ficar chato. Mas me atacava. Aliás, uma das pessoas que, na audiência pública que nós fizemos na Câmara de Vereadores, na apresentação do projeto, quando o Jaime Lerner foi expor o projeto, jogou uma moeda. Foi uma coisa... Tanto é, o Jaime saiu tão magoado que ele só voltou para Porto Alegre anos depois, já em cadeira de rodas, para receber o reconhecimento da cidade. Não queria mais voltar. Então, agora está lá. Encontrei ele num bar, bebendo alegremente... Ainda bem, fico feliz com isso. Mas isto mostra que se eu com meus 55 anos não tivesse sido ousado, não tivesse sido, entre aspas, como alguns diziam, teimoso, obstinado para que isso acontecesse, não aconteceu. E só aconteceu talvez porque eu tivesse 55 anos. Talvez se eu tivesse lá meus 40 anos, eu pensaria duas vezes. Teria te assustado, né? Teria me assustado. Eu com 55 tinha compreensão de que aquilo era fundamental para a cidade. Vou fazer. Eu vivi a cidade já há bastante tempo. Tem que fazer, vamos fazer. Agora, isso também é uma coisa que a vida vai te dando, né? Tu vai aprendendo que nada na vida é estanque, né? Nem a briga, nem a discussão, né? A discussão que tu tem hoje com uma pessoa, o conflito que tem hoje com uma pessoa, por mais severo que ele seja, por mais agressivo que ele possa ser, daqui a 10 anos, 20 anos, ele perde o efeito, né? Ele se dilui, né? Mesmo que ele nunca tenha vindo te procurar para dizer, olha, eu errei, eu realmente tinha razão, a orla precisava ser feita e tal, tu sabe que lá no fundo ele sabe que ele errou. Né? A vida vai te dando isso. Eu penso hoje, eu tenho 52 anos, estou fazendo 53 esse ano, e eu vejo... tá velho, Fernando. Já acabou. Fernando, tá na hora de descansar. Começar a descansar. Agora descansar. E eu vejo isso, né? Por exemplo, quando tu tem 20 anos, 30 anos, tu tem um problema na tua vida, parece que a tua vida vai acabar naquele problema, né? Tu começa a te desesperar e tu precisa resolver e não sei o que. E aí, com o tempo, tu vai aprendendo que nenhum problema é maior do que a tua vida e, ao mesmo tempo, que todo problema é passageiro, né? Que não é a morte. Tu vai atravessar aquele problema, né? E virão outros, como virão momentos muito felizes ali na frente e tal. Então, eu acho que deve ser para um homem de gestão pública, como o teu caso, deve ser muito bom olhar para trás hoje e conseguir ver tanto problema que foi atravessado para ter
Fernando, só pra bons te dar um resultados. exemplo, eu apanhei nesse sentido da crítica durante a construção da revitalização da orla, que toda vez que eu passo pela orla, e passo muito, porque eu seguidamente vou para, especialmente à noite, vejo aquela, eu me arrepio de satisfação, fico emocionado, impressionante. Não, imagina. Ainda hoje eu fico emocionado com a minha obra. Isso não é minha. Sim. É a obra da cidade. Mas que tu liderou. Eu liderei. Então, aí eu lembro do que a gente passou e disse, pô, como eu estava certo. Sim. Claro que isso é muito bom, não por vaidade pessoal, mas para mostrar que quando a gente tem convicção das coisas, Sim. quando a gente conversa com as pessoas, se convence, tu sempre vai ter, é normal em qualquer área, detratores, os que não Sim. compreendem, os que te Sim. atacam. Mas se tu estiver convencido com argumentos, enfrenta, vai em frente. E outra coisa, faz. E outra coisa, nem sempre o teu hater ou o teu detrator, ele faz isso por maldade. Muitas vezes ele faz por ignorância. Exatamente. Por falta de informação. Por falta de informação. Ele não consegue compreender o que tu está enxergando. Fernando, na verdade, a questão de informação é uma questão complexa. As pessoas às vezes me perguntam, Fortunato, se tu estivesse na prefeitura, tu faria tudo a mesma coisa? É claro que não. Claro. Por quê? Porque em alguns momentos tu vai tomar uma decisão. Tu tem que tomar uma decisão sobre esse copo. Bom, qual é o destino desse copo? Então, tu buscas informações, eu sempre fiz isso, busco informações com os técnicos, ouço, leio muito. Eu, quando tomava uma decisão, eu normalmente queria, no mínimo, ter o mesmo conhecimento técnico. Sim. Em termos dos meus técnicos. Você fazer um debate. Só que tu toma a decisão baseado em algumas, entre aspas, verdades, ou seja, as informações que te chegam. Com o passar do tempo, tu percebe que aquelas informações que eram dadas como verdadeiras não eram tão verdadeiras. E que outras informações importantes não te foram repassadas. Então é natural que, se tu voltar a pensar sobre aquele assunto, a tua decisão vai ser diferente. Claro. Por quê? Porque tu vai ter amadurecido, buscado mais informações, pensado melhor, e aí se torna fácil tomar decisão. Só que a gente não pode voltar no tempo. O que a gente pode fazer é reparar, pode pedir perdão por algum ato que tenha cometido de forma inadequada e assim por diante. Mas voltar, tu não volta. E talvez a informação, em alguns casos, até podia estar correta, mas a lente com que tu olhou era outra. Exatamente. Porque todos nós temos visão de mundo. Claro! É como o juiz. O juiz é neutro, o juiz é imparcial. Não, o juiz decide de acordo com a sua visão de mundo. Exatamente. Eu digo para as pessoas, por que existe recurso? Exatamente por isso. Não é só porque ele interpreta a lei de acordo com a sua visão de mundo. Isso. O cara se criou numa cidade com determinados valores, numa família religiosa ou não, acreditando não em Deus, muitas vezes sendo xenófobo. Bom, o cara se forma. Ele vai e faz um concurso público. Ele muda a sua visão de mundo? Não. Simplesmente passou no concurso. Sim. O que ele vai fazer com a caneta? Ele vai continuar decidindo de acordo com a sua visão de mundo. Agora ele é um juiz com todos aquelas... Exato. Qualidades e defeitos que ele tem ao longo da vida. Então, isso é importante que a gente compreenda. Nós somos seres humanos que tomamos decisões de acordo com os nossos valores, de acordo com o que nós acreditamos, de acordo com o que a gente realmente acha que é o mais correto. Pelo menos as pessoas de boa fé, eu acredito que, pegando a gestão pública, que grande parte de gestores públicos são gente séria. Eu também concordo. As exceções aqui acabam mas é sempre assim. Conturbando, enlameando, mas a maioria dos prefeitos e prefeitos do Rio Grande do Sul, com algumas exceções, eu tenho convicção, são pessoas sérias. Que querem fazer. Que não conseguem. E que erram. E que erram. E que acertam. Exatamente. Mais acertam do que erram. Bem mais. Não, outro legado muito importante que passou pela vida do Fortunati foi também a Copa do Mundo aqui, né? Sem dúvida. Aliás, uma outra coisa, eu, tempos atrás, dando uma entrevista, me preparando para uma entrevista sobre a Copa do Mundo, fui buscar os jornais da época. Impressionante o pessimismo em relação à Copa do Mundo em Porto Alegre. Não vou citar mas os principais jornais da cidade apostavam que, em primeiro lugar, nós teríamos poucos jogos. Porto Alegre está no sul do Brasil, vai ter poucos jogos. Segundo, serão de menor peso dentro da Copa do Mundo, ou seja, não terão impacto. Nós tivemos 5 grandes jogos, todos 5 fantásticos. Tivemos aqui a
seleção campeã do mundo. Sim. Segundo lugar esteve aqui. Tivemos jogos fantásticos. E aí, pô, tu vê, antes da Copa do Mundo, aquele pessimismo maluco. E que acabou tendo um resultado fantástico construído porque a cidade abraçou. E um projeto, especialmente quando se trata de ambiente público, ele tem que ser abraçado pelas pessoas. As pessoas têm que colocar no seu coração, acreditando que isso aconteça. Então, um exemplo que a gente vai falando. Quando a Argentina foi sorteada para jogar em Porto Alegre, o pessoal ficou muito, muito preocupado, porque quem conhece da torcida. Quem conhece a torcida argentina, os Barra Brava, sabe. Eles são, tanto por parte do Racing quanto por parte do Boca, são barra bravas mesmo, ou seja, são barra pesadas. Então havia essa preocupação. Eles estiveram, antes de vir a Porto Alegre, a seleção argentina jogou em outras cidades, sempre deu confusão. Impressionante. Se vocês voltarem no tempo, pesquisarem, aonde a Argentina jogou, Rio de Janeiro foi a pior delas, confusão muito grande. Bom, nós pensamos, Porto Alegre vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura, porque grande parte que vem de argentinos que virão a Porto Alegre não vão para o estádio, não vai caber. Então, E a proximidade aqui, né? Então, nós trabalhamos com o governo argentino, com instituições argentinas, trabalhamos todo o tempo para bem acolher os argentinos em Porto Alegre. Nós fizemos um acampamento Farroupilha antecipado, porque era no mês de julho, e o acampamento sempre acontece em setembro. O pessoal do acampamento recebeu os argentinos, comeram por lá, dormiram. Assim, não tivemos um problema sério dos argentinos em Porto Alegre. Acolhimento. Ou seja, é isto, a gente tem que olhar. Problema, o empreendedor tem que fazer isso. Bom, o problema é um problema enorme. A gente tem que compreender que o problema seria enorme mesmo. Então não dá para simplesmente desconhecer. Ele existe, né? Ele existe, ele é real. O que tu vai fazer? Não vou fazer? Não. Vou fazer da melhor forma possível. Qual era a melhor forma possível? Integrar os argentinos na sociedade rio-grandense, na sociedade gaúcha, em Porto Alegre. E deu certo. E o nosso empreendedor aqui, José Fortunati, com 75 anos... Não, 70 anos. 70 anos, perdão. Eu confundi com 55. Eu vou chegar a 75, espero. Não, vai chegar... Vai sobrar, vai. Vai 90, 100. Assim, ó, muito ativo, assim, produzindo, empreendendo muito, pelo menos até os 90. Nós precisamos de cabeças... Não, é que assim, nos abençoe. eu falo isso com muita empolgação, Fortunati, porque a gente precisa dessas cabeças. Nem todos vão pensar igual, a gente vai pensar muito diferente em várias coisas. Com certeza. E eu tenho usado uma frase que me norteia em relação a isso, que é: nós temos que focar naquilo que nos aproxima e não naquilo que nos separa. O que nos une é muito mais importante do que nos separa. Nós podemos sentar nós três aqui, cada um com uma posição política, econômica, cada um com uma fé diferente, e nós focarmos os três aqui nessas diferenças e sairmos daqui inimigos. Ou a gente pode se respeitar. Ou a gente pode se respeitar e focar nas coisas que nós... ajudar a construir. Exatamente. De forma conjunta uma alternativa. Uma alternativa. Exatamente. E talvez sair daqui, inclusive, continuando discordando de uma grande parcela, mas é o seguinte: não, eu discordo do Fortunati naquilo ali, mas nós nos aproximamos. Tu não me convenceu. Eu continuo pensando diferente aquilo ali, mas tu tem razão naquele ponto. Vamos focar naquele ponto. E eu acho que quando a gente fala em empreender, eu entendo que empreender é isso também. Perfeito. É focar nas soluções, sabe? E nós agora, como movimento, e eu venho da área da música, né? E a música, né, Fernando, ela só aconteceram ritmos musicais no mundo que se tornaram movimentos. Exatamente. O que não se tornou movimento morreu, sumiu, esvaziou. Né? Então, vamos lá, a bossa nova, né? o sertanejo, a música. Então, assim, nós precisamos que o maior número de pessoas se engajem nessa ideia do empreendedorismo 40+, para que mais gente discuta isso. É isso. Né? Porque a gente não quer ser guru de ninguém. Isso. E é uma frase do Fernando, que ele fala assim: a gente não quer ser guru, a gente quer ser caminho.
Perfeito. O que eu percebo, Fabinho, é que ainda tem segmentos da sociedade, e vou falar especialmente aí uma questão partidária, no meu partido. Uhum. Estou no PT, voltei para o PT, aliás, e percebo que no PT é um preconceito muito grande contra o empreendedor. De uma parcela, não de todos. Então, a gente não pode generalizar, porque Sim. eu estou lá e eu sei. Sim. E aí eu tenho dito para essas pessoas que têm preconceito, vocês têm que se desnudar um pouco, obviamente, da sua visão ou de servidor público ou de trabalhador com carteira assinada e perceber que o mundo do trabalho, o mundo empresarial é muito mais dinâmico. Exato. Então, acaba havendo, pegando um exemplo muito concreto, um preconceito muito grande para o sujeito, estou falando do sujeito que resolve sair do seu emprego com carteira assinada e empreender num aplicativo. Uhum. E é empreender num aplicativo. Sim. Muitos dos meus parceiros dizem, não, é um absurdo, vai ver precarização do mundo do trabalho. Por quê? Eu peguei, dias atrás, não faz um pouco mais de um mês, eu estava me deslocando pela cidade e chamei um aplicativo. Aí o aplicativo chega, era uma mulher. Normal. Sim. Hoje são várias mulheres que... Mas eu notei que a placa era de Novo Hamburgo. Aí eu comecei, puxei assunto, não vi que a Regina é de Novo Hamburgo, etc. E conversando com ela, ela disse, não, eu sou de Novo Hamburgo, vim fazer uma corrida até Porto Alegre, tu me chamou, eu aproveitei para fazer o caminho inverso. Tá bem, tudo bem. Aí eu perguntei para ela, desde quando tu estás nesta atividade? Eu decidi investir no aplicativo há 2 anos. E disse, tu trabalhava onde? Trabalhava num ateliê De calçado. de calçados. Eu tinha um horário, que é horário rígido, eu tenho uma filha que é pré-adolescente, eu tinha que levar minha filha para o trabalho e buscar e eu não tinha condições. Me sentia presa. Então, o que eu fiz? Obviamente, muita gente diz, mas tu tá bem, tu tem um trabalho já há bastante tempo, tu tem carteira assinada, tu tem garantias, tu vai abandonar tudo isso? Abandonei, com medo, ela me diz, sendo honesta, com medo, e me aventurei. Só que essa aventura deu muito certo. Eu estou ganhando mais, continuo contribuindo com a Previdência de forma autônoma. Flexibilizando o horário. Busco minha filha de manhã, levo minha filha para o colégio de manhã e busco ao meio-dia, porque eu faço meus horários, estou feliz. É isso. Resolvi empreender. Bom, vamos respeitar. E eu vou ter preconceito com isso por quê? Exato. E tem gente que tem preconceito. Tá acabando, né? E cito exatamente, por muita tranquilidade, pessoas do meu partido. Sim. Para mostrar que não tem essa partido X, partido Y. Sim, tu não tá apontando para ninguém. Exato. Tu tá olhando para dentro. Estou olhando para dentro, até para não criticar ninguém de fora, estou criticando uma visão que tem dentro do meu partido. A gente precisa ter menos preconceito com quem deseja empreender. Antes da gente encerrar, então, eu só queria fazer um depoimento breve, assim. Eu acho que é muito importante que a gente possa publicamente elogiar algumas pessoas, tá? E eu gostaria muito de te elogiar e te agradecer pela construção da tua vida pública, tá? Eu acho que é brilhante a tua contribuição para o estado do Rio Grande do Sul, para o país, para Porto Alegre em especial. Eu sou um cara de causas, né? O que me movimenta na vida são causas e talvez, se não a principal, mas uma das principais causas da minha vida é a questão dos animais, né? Tu fizeste um trabalho espetacular dentro disso, pioneiro, né? Foi o primeiro político assim que de forma efetiva construiu algo, né, para que a causa animal pudesse crescer, algo que foi muito, mas muito importante mesmo. Eu acredito muito no sentimento dos animais. Talvez tu não te recorde, mas nós fomos vizinhos na Praça da Matriz ali, e volta e meia eu estava passeando com o meu cachorro. Toda vez que o meu cachorro te via, ele enlouquecia contigo, ia lá, pulava em ti e tal. E eu acho que isso para mim, é um sinal muito, muito importante. Então eu queria te agradecer de público quanto a isso, tá? E dizer que eu tenho muito orgulho de morar na mesma cidade que tu, e espero que, sinceramente, que a gente ainda possa conviver durante muito tempo, que tu traga toda essa capacidade, essa experiência que tu tem, para que a gente atravesse todas as crises que a gente ainda, infelizmente, ainda vai ter que atravessar. Pô, com um depoimento desse, Fernando, sem palavras, honestamente. Que coisa boa. Me surpreendeu e nada melhor do que terminar um programa dessa forma.
Ganhei o dia, pode ter certeza. Muito obrigado pelo reconhecimento, pelo carinho, pelo afeto. É o que eu digo, eu disse antes, a gente se equivoca, a gente comete equívocos, comete erros, o que é normal numa vida pública, tu toma dezenas de decisões no mesmo dia, na área da saúde, ambiente, animais, enfim. Uhum. Mas eu sempre procurei tomar essas decisões, primeiro ouvindo, de forma muito coletiva. Né? Sim. Claro, sempre chamando para mim a responsabilidade útil, porque eu era o prefeito como exemplo da cidade. Na questão dos animais, eu tenho orgulho muito grande desta passagem, porque a gente inovou, dentro daquela compreensão, Fabinho, de que quando a gente fala, especialmente do ponto de vista espiritual, não dá para pensar só no ser humano, no homem. Sim. Tem que pensar que, obviamente, se essa terra foi criada, a gente acredita na criação, os seres vivos merecem o respeito. E não são só as árvores, não é somente a água. São os animais que nós introduzimos. Eles eram selvagens, nós introduzimos no nosso cotidiano, por isso merecem todo o nosso carinho e respeito. Então, eu não admito que uma administração pública, ou quem quer que seja, quando pensa em fazer o bem, não inclua nesse bem os animais. Não, assim como tu, também sou homem de causas, então te copiando também, quero aqui agradecer meu amigo José Fortunati, né, pela essa carreira brilhante pública que ele construiu. E tu falou da causa animal, e eu e o Fortunati também dividimos uma mesma causa, que professamos da mesma fé, né? E já falamos muito sobre isso, já tivemos muitas oportunidades de estar juntos. Então, Fortunati, obrigado por tudo. E no final a gente sempre pede para que o nosso convidado aqui nos sugira aí ou um livro, ou um filme, ou uma série, ou os três e tal, que possam, uma coisa que tu tá lendo, tu gostou de ler, ou um filme que tu viu, para que eu mesmo depois vá para casa comprar esse livro ou ver esse filme. Eu estou lendo um livro do Marcos Rolim, que agora foge o nome, que trata exatamente sobre a restauração. É voltado para a restauração de presos. Poxa, agora fugiu o nome mesmo, mas ele é brilhante, porque é um estudo feito pelo Marcos, que é um professor também. O Marcos é brilhante. Né? Marcos é brilhante. É brilhante. E ele, ao longo do tempo, foi exatamente se voltando para a situação dos presos, e ele diz o seguinte, disse isso ontem, né, aliás, no lançamento do livro. A gente, normalmente, quando olha alguém que cometeu um delito, a gente pensa em puni-lo. E é verdade. Obviamente, a punição existe para que ele possa, no mínimo, ser penalizado de forma adequada pelo crime que ele cometeu. Proporcional. De forma proporcional. A gente se esquece que é importante a gente resgatar esse sujeito para a sociedade. Ou seja, dar a ele punindo, mas ao mesmo tempo já preparando-o para que ele possa voltar a conviver na sociedade. Então ele tem vários textos maravilhosos e eu acabei esquecendo o nome. Não, mas eu vou descobrir e vou Justiça Restaurativa. Justiça Restaurativa. Senão eu ia botar aqui. Isso, eu ia botar depois no lettering. Então é isso. Acabou por hoje. Obrigado. Eu agradeço muito esta oportunidade, fico muito sensibilizado com esse final que me surpreendeu. Saio daqui muito gratificado com vocês, enfim. Foi muito merecido. Isto me motiva para continuar, apesar da idade, de alguns, como alguns dizem, apesar do etarismo, estou vivo, presente, se Deus assim o permitir, continuarei trabalhando para o bem da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Maravilha. E 13 de maio, o pessoal que está curtindo o nosso bate-papo aqui, nossa edição de número 2 do Summit Empreender 40+, do Teatro do Bourbon Country, e o nosso Porto Alegre. Hoje estão falando QR Code. Aqui tem um QR Code, ó. Esqueci de falar. Viu? Aqui tem um QR Code, que aí tu aponta a câmera do teu celular para cá, e aqui tu pode bater um papo, é nosso canal de comunicação, né, conversar, e mais informações sobre o Summit Empreender 40+. São mais de 15 palestrantes, das 9 horas da manhã até as 18 horas, no dia 13 de maio, lá no Teatro do Bourbon Country. Já está convidado para estar com a gente lá. Estaremos lá. Então tá bom. Com certeza. Valeu.